Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Essa aqui é a nossa live de oração do dia. A gente está iniciando essa primeira, live. E como que a gente vai fazer? Vai ser uma live curta, só explicando novamente, vai ser uma live curta, onde a gente vai estar lendo um versículo junto, vai estar lendo um capítulo, um versículo da Bíblia, meditando nele e orando em cima desse versículo para o nosso dia, tá bom? Inicialmente hoje a gente fez de tarde, mas inicialmente vai ser de manhã. As lives vai ser aqui no meu perfil do Eric e daí a gente vai deixar salvo lá no nosso YouTube, tá bom? Então, a direção que me veio foi para a gente começar com salmos, tá? Então, cada dia a gente vai ler um salmo, só o 119, né? Quando a gente chegar, que não vai dar para ler tudo num dia, então a gente vai por partes, mas a gente vai ler os salmos e a gente vai cada dia lendo um salmo, meditando e orando em cima dos salmos, que eu creio que vai ser bênção, tá? Então, no dia de hoje, primeiro dia, obviamente, vai ser o Salmo 1, tá? Então vamos lá, pega o Salmo 1 para a gente estar lendo, meditando nele e a gente vai orar em cima dele para o nosso dia, para as nossas vidas, tá bom? Então o que fala lá no Salmo 1? Vamos ler junto, ó. Salmo 1 fala assim, ó: Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então esse é o Salmo 1. Então vamos meditar nele, vamos entender o que o Salmo 1 está falando para a gente poder orar em cima dele, tá bom? O que o Salmo 1 está falando? Ele começa falando, ó: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Então a Bíblia está definindo dois tipos de pessoa. Ela está definindo que existe um tipo de pessoa que é abençoada. Mas aqui é interessante que quando ele define a pessoa abençoada, normalmente o que a gente faz? Quando a gente olha uma pessoa abençoada, a gente tende a definir ela por aquilo que ela tem, por aquilo que ela recebe, por aquilo que ela conquista. A Bíblia ela começa definindo o homem abençoado por aquilo que ele faz, por aquilo, pelas atitudes dele, pelo caráter dele. Então ela fala abençoado. Quem que é o homem abençoado? Primeiro, é o homem que não anda no conselho do ímpio, que não fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Então aqui ele está dando três atitudes: andar, ficar e se assentar. Então o primeiro é não andar no conselho do ímpio. Então muitas vezes a gente está com muitos problemas e a gente tem buscado conselhos. Talvez você esteja com um problema e você tem se aconselhado com pessoas ímpias. E por mais que às vezes a pessoa ímpia, pessoa que não é cristã, ela até seja uma pessoa boa, ela não tem uma base bíblica, ela não tem um fundamento de Deus. Por mais que ela seja uma pessoa gentil, uma pessoa que em alguns pontos ela tem virtudes, ela não é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela não é uma pessoa que tem princípios bíblicos. Então quando você vai se aconselhar com alguém que não tem esses mesmos valores bíblicos, pode ser que essa pessoa ela vai te aconselhar errado. Ou mesmo pessoas que não tem nenhum tipo de valor, você sabe, mas você tem amizade com essa pessoa e ela começa a te aconselhar. Então são situações que às vezes você está com um casamento frustrado, com problemas no casamento, e pessoas vão te aconselhar, falar: não, larga desse casamento, tem algo melhor para você, não, larga desse trabalho, nossa, não está dando certo com Deus, ó, desiste disso, vai viver a vida, para de sofrer, para de jejuar, você está só sofrendo. Então são conselhos de ímpio. Então, bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda no conselho dessas pessoas, ou seja, não segue o conselho dessas pessoas. O segundo é que não fica no caminho dos pecadores, ou seja, a segunda
é que você é feliz, bem-aventurado, você é abençoado quando você está junto com pessoas que mesmo pecadoras, você não fica junto com elas no pecado. Muita gente hoje acaba confundindo, porque fala, Jesus andava com os pecadores, Jesus ele comia com pecadores, com publicanos, com prostitutas, e a gente acaba confundindo hoje isso em ir para locais em baladas e em barzinhos, e em locais junto com pessoas ímpias que estão ali bebendo, fumando, fazendo coisas, e você acaba sendo influenciado por isso. Então ele está falando, não fique no caminho dos pecadores, não esteja junto com eles, porque o ponto não é você evangelizar, porque se você está num local onde você foi guiado por Deus, você está em santidade, você está com uma vida íntegra com Deus, você vai conseguir influenciar essas pessoas, assim como Jesus. Jesus ia para salvar as pessoas, para influenciar. Tem muita gente que vai pregar em prostíbulos, que vai pregar em locais que são de difícil acesso para muita gente. Mas a gente precisa ter a consciência do nosso limite também. Por isso que Jesus depois ele fala que a lei, se o teu olho te faz pecar, arranque ele fora. Se tua mão te faz pecar, arranque ela fora. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que vai ser uma amputação do corpo, algo físico que você vai fazer contra você, mas quer dizer que é você tomar uma atitude radical. Então, se o teu olho te faz pecar, se você tem problema com bebida, com cigarro, ou problemas de imoralidade, então você não vai estar com certas pessoas, caminhar com certas pessoas, estar em certos locais, porque isso pode te fazer pecar. Então ele está falando sobre isso, sobre você tomar cuidado com quem você caminha, tá? Se você tem problemas, não busque esses locais. Se você sabe que você não vai conseguir influenciar as pessoas, então não vá, porque provavelmente você vai ser influenciado, tá? E o segundo, não se assenta na cadeira dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Escarnecedores são aquelas pessoas que falam palavrão, pessoas que tiram sarro de tudo, pessoas que zombam de tudo. Então você não pode se assentar nessas cadeiras. Quando você se assenta e começa a ter essas conversas, você acaba sendo corrompido. É o que a própria palavra fala. A palavra fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque quando você começa a conviver com essas pessoas e na verdade você não é nem o fato de você conviver, mas é o fato de você gostar dessa conversa, você acaba se corrompendo. Então quantos cristãos hoje não estão caminhando e tem amigos do mundo, tem pessoas que são ali escarnecedores, e a pessoa começa a falar palavrão, a pessoa começa a agir de formas estranhas porque ela está sendo influenciada por isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, um outro fato de que faz uma pessoa ser abençoada, além desses três, ela fala que o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então está falando de uma pessoa que é abençoada, e uma pessoa que conhece a lei do Senhor, que conhece a palavra de Deus. Ou seja, uma pessoa que tem uma vida de leitura bíblica diária, uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias, uma pessoa que busca conhecer a Deus todos os dias. E não só ela busca ler a Bíblia, não só ela busca conhecer, mas ela faz isso que a gente está fazendo hoje. Ela lê a palavra de Deus, ela tem prazer nisso, e ela medita dia e noite nisso. Então, não é só você ler agora a Bíblia, é no seu dia a dia, quando você vai sair para a rua, no seu trabalho, acontece uma situação, você está ali pensando, o que a palavra de Deus fala? O que Deus quer de mim? O que Deus espera que eu faça? Então você está meditando na palavra de Deus, você está meditando naquele versículo, tá bom? O 3, daí ele termina falando o que uma pessoa abençoada faz, para daí mostrar o que uma pessoa abençoada tem, o que acontece com essa pessoa. E fala, no 3, ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Então aqui ele coloca que vai ser como uma árvore plantada junto a rios de água, ou seja, é uma árvore que está à beira do rio,
uma árvore que provavelmente nunca vai secar, porque ela tem água abundante em volta, ela tem um ambiente, ou seja, ela vai conseguir estar num ambiente onde ela consegue ficar saudável, tá? E daí o que acontece? Ó, fala que ela produz o fruto na sua estação. O que isso quer dizer? Quando fala que ela produz seu fruto em sua estação, a gente entende que uma árvore ela tem várias estações. Ela tem uma estação da primavera, do outono, do verão e do inverno. E a árvore, você sabe que muito bem que ela não produz o fruto ou a fruta dela em todas as estações, muitas árvores. Então aqui ele está falando que não quer dizer que você vai ter fruto o tempo todo. Não quer dizer que você vai dar fruto, você vai dar alimento o tempo todo, mas que você vai ter as suas estações bem definidas e que independente das estações a sua folha não vai murchar. Então você vai passar por momentos de inverno, mas você não vai cair. Você vai passar por momentos de outono, suas folhas podem até cair, mas você sabe que a primavera vem e as folhas e as flores, os frutos vão começar a nascer de novo. Então, em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, você sabe que você tem Deus, você sabe que você tem o Espírito Santo e você não vai ser derrotado, você não vai cair, você não vai ser afligido em nenhuma das suas estações. E quando vier a estação própria, você vai dar fruto, tá? E daí ele começa falando, ó, tudo aquilo que ele faça prosperará. E daí ele termina falando sobre os ímpios, que é a diferença entre as duas pessoas. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento lança para longe. Então ele está falando de algo volátil, algo que não tem constância. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Então ele já está falando agora da eternidade. Ele está falando aos ímpios, na eternidade eles não vão ficar de pé diante do trono de Deus. Eles não vão ficar de pé diante do juízo, eles são condenados. Por mais que você olhe para o ímpio hoje e veja que ele está tendo uma vida próspera, mesmo que você veja ele tendo uma vida de alegria ali, de prazeres, ele vai na eternidade e não vai ficar de pé diante do juízo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, às vezes a gente está olhando o ímpio prosperando, ganhando dinheiro, milionário, e você está ali. Mas tem até uma frase do Spurgeon. Spurgeon fala que para Deus, muitas vezes o juízo para a pessoa, o castigo de Deus para a pessoa é enriquecer ela, porque a pessoa vai se perder naquilo. Então tudo que faz a gente se perder, mesmo o dinheiro, coisas que para nós seriam coisas boas, pode fazer a pessoa se perder. Então a gente não olhar para a forma com que o ímpio vive, mas a gente olhar para aquilo que Deus está falando. Então, primeiro é não andar no conselho do ímpio, não ficar no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas o nosso prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei a gente meditar. Para nós sermos como essa árvore plantada, que nós vamos dar fruto, que nós vamos na estação certa dar fruto, que no inverno, no outono, mesmo com as flores caindo, mesmo no frio, nós não vamos ser derrotados, nós não vamos ser afligidos, porque a nossa força, a nossa alegria está no Senhor. Amém, gente? Então vamos estar orando agora, tá? Vamos orar sobre esses salmos para o nosso dia, para a nossa semana, para a gente poder meditar mais e se fortalecer em Deus através desse salmo, tá? Amanhã a gente vai estar fazendo de novo essa live, tá ok? Provavelmente eu vou fazer na parte da manhã, tá? Então a gente está querendo fazer às 7 horas da manhã, que é um horário antes do pessoal estar indo para o trabalho, para já começar o nosso dia, tá? E amanhã a gente vai falar sobre Salmos 2, a gente vai pegar o livro de Salmos agora e vai continuar com ele, tá? Live curtinha, para não ocupar muito o seu tempo e a gente poder ser edificado. Amém? Vamos orar em cima desse salmo, então? Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar, nós nos prostramos diante do Senhor, porque reconhecemos, Pai, que o Senhor é bom, que a Sua bondade, ela dura para sempre, Pai. Nós reconhecemos, Pai, a Tua grandeza diante de nossas vidas, Pai. Pai, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Nós declaramos nosso amor, Pai. Nós declaramos nosso apreço, nosso afeto ao Senhor, Pai. Então, Pai, visita cada casa nesse dia, Pai. Visita cada pessoa, Pai, nesse dia, cada pessoa que está ouvindo essa oração, Pai. Visita a casa dessas pessoas, Pai.
Pai, a Tua palavra mostra que existem pessoas que são abençoadas e pessoas que são ímpias, Pai, pessoas que não são abençoadas. E o Senhor cita, Pai, alguns detalhes, Pai, dessa vida, Pai, abençoada, que são atitudes que nós devemos ter, Pai. Então, nos ajuda, Pai, a ser essas pessoas abençoadas, nos fortalece, Espírito Santo, a ser uma pessoa que não busca o conselho do ímpio, mas sim uma pessoa que é direcionada pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda a buscar conselho, Pai, de líderes, de pessoas de Deus. Nos ensina, Pai, a entender a Tua palavra, para que a gente possa, Pai, buscar o conselho do Senhor, para que a gente possa entender, Pai, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, quais são os Teus valores, os Teus princípios, Pai, para a gente levar uma vida abençoada, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, nos fortalece para que a gente não fique no caminho dos pecadores, para que a gente não seja influenciado por pessoas pecadoras, para que a gente não esteja em locais, Pai, de pecado, em locais onde nós vamos cair, onde nós vamos estar pecando e desagradando ao Senhor, Pai, mas que a gente esteja exatamente no local onde o Senhor quer para nós, onde o Senhor tem um propósito para nós, Pai. Pai, nos fortalece para que a gente não se assente na roda de escarnecedores, Pai. Que essas más companhias, Pai, às vezes no trabalho a gente não tem opção, Pai, de estar com pessoas, a gente precisa estar com pessoas no trabalho, e muitas vezes essas pessoas são más companhias. Então, Pai, nos ajuda a não nos corromper, Pai, no meio desse mundo. O Senhor Jesus orou, Pai, lá em João 17, Pai, para que a gente não fosse livre do mundo, para que a gente não fosse tirado do mundo, mas que o Senhor nos livrasse do mundo, Pai. Então a gente sabe que a gente está no meio do mundo, a gente está no meio de tantas influências, a gente está no meio de tantas informações, de tantas pessoas, mas a gente sabe que o Senhor é o Deus que pode nos livrar, assim como o Senhor livrou Daniel no meio da Babilônia, assim como o Senhor livrou José no meio do Egito, no meio de nações pecadoras, no meio de líderes ímpios. Eles se permaneceram íntegros, se permaneceram fiéis, Pai. Então nos ajuda a ser íntegros e fiéis no meio, Pai, desse mundo que está em pecado, no meio desse mundo que está corrompido, Pai. Pai, nos dá discernimento da Tua palavra, para a gente poder meditar nela de dia e de noite, Pai. Espírito Santo, fala a nossa mente, aos nossos ouvidos espirituais, para a gente ouvir a Tua voz, para a gente ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E, Pai, que a gente seja essas árvores plantadas junto ao ribeiro, Pai. Que, Pai, a gente possa estar perto do Senhor, que a gente possa estar andando em intimidade com o Senhor, que a gente possa estar recebendo da Tua água viva a cada momento, Pai. Para que em momentos, Pai, de problemas, de aflições, de dificuldades, que em momentos de inverno, de outono, Pai, que nessas estações a gente seja fortalecido, a gente não pare de receber os Teus nutrientes, a gente não pare de receber a Tua força, a gente não pare de receber, Pai, a Tua alegria, que a gente seja fortalecido, que a gente não caia em momentos de aflição e que em momentos, Pai, de alegria, que em momentos de verão, Pai, de calor, que nessas estações a gente possa dar fruto, a gente possa dar alimento para outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Então, Pai, abençoa tudo que a gente faça, Pai. Que tudo, Pai, que meu irmão, que a minha irmã, Pai, está fazendo hoje, o trabalho dela, o empreendimento dela, o projeto dela, Pai. Que, Pai, a família dela, Pai, que tudo que ela faça, que tudo que ela toque prospere em nome de Jesus, Pai. Pai, eu abençoo, Pai, a vida de cada um, Pai. Que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor abençoe a família, Pai. Pai, nós oramos, Pai, para que a gente tenha uma visão, Pai, um olhar como o Senhor quer, Pai. A Tua palavra fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas, mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Então, Pai, nos conduza como nós vamos olhar para os ímpios, para os pecadores. Tira, Pai, todo olhar invejoso, tira todo olhar, Pai, de ciúmes, de inveja, Pai, de cobiça dos nossos olhos, Pai, para que a gente não olhe para a prosperidade dos ímpios e queira aquela prosperidade e seja influenciado, que a gente não seja, Pai, lançado por setas do inimigo. Então, Pai, blinda cada irmão, Pai, de todas as setas inflamadas do inimigo, Pai, de todos os dardos na mente, Pai, e que a gente possa, Pai, caminhar na Tua palavra, caminhar, Pai, no Teu caminho,
Pai, eu abençoo a vida de cada irmão, abençoo a vida financeira, Pai, nesse dia, Pai. Que o Senhor abra portas financeiras, que o Senhor abra portas de prosperidade, de abundância, que o Senhor abra portas, Pai, no trabalho, Pai, de promoções, que o Senhor abra portas na família, Pai, de comunhão, de afeto, que a família, Pai, seja um local, Pai, de alegria, de afeto, Pai. Restaura casamentos, abençoa, Pai, a família, os filhos, que o Senhor dê saúde para aquele que está enfermo, Pai, que aquele que está enfermo, que o Senhor libere saúde, Pai. Eu profetizo uma palavra de saúde, de alegria, de prosperidade, de alegria para aquele que está desanimado, de prosperidade para aquele que está, Pai, com dificuldades financeiras. Eu declaro um dia de paz, um dia de alegria, um dia abençoado para cada um, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, gente, essa foi a live de hoje, da nossa oração do dia, no Salmos 1, tá? Essa live vai ficar salva ali no nosso YouTube, do Somos Escolhidos. Se você não está inscrito, se inscreve lá no nosso canal, tá? Somos Escolhidos. A gente vai estar deixando a descrição ali no Linktree da minha bio. Tem o nosso Instagram também, o @Ministério Somos Escolhidos e o @MarisAcrescadevec, que é a minha esposa. Então, entra lá no nosso Instagram também, nos segue no Instagram. A gente vai estar fazendo aqui no meu Instagram essa live diária. Provavelmente amanhã vai ser às 7 da manhã, tá? Então fica de olho, já está avisado. E eu vou estar deixando o meu Linktree, acho que ainda não está lá, mas eu vou colocar o meu Linktree ali na bio, para você poder curtir o nosso canal, entrar no nosso YouTube. Lá no YouTube tem o nosso testemunho meu, da minha esposa, tem testemunhos dela também, tem outros vídeos interessantes, tem vídeos de estudo. Hoje é terça-noite, toda terça-noite às 8 horas tem a Somos Lab, tá bom? Somos Lab é uma live de ensino, de estudo, ou seja, a gente vai pegar temas mais aprofundados para a gente estar estudando. Agora eu vou estar começando uns estudos lá em Mateus, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, que é estudo sobre contracultura. A gente estava falando sobre metanoia, essas lives sobre metanoia, sobre mudança de mente, sobre mentalidade, está salva no nosso YouTube, entra lá, você vai achar facinho. E agora a gente vai estar começando uma série sobre o Sermão do Monte, sobre contracultura, sobre a cultura do reino, que é totalmente diferente da cultura que a gente vive hoje, tá bom? Todo domingo, na parte da manhã, às 10h30, a gente vai estar fazendo a live da família, onde a gente vai estar trazendo palavras de fé, palavras para a família, com princípios de família, de fé, de esperança. A gente vai estar fazendo lives também, eu e minha esposa, nessas lives da família juntos também, com testemunho, com princípios, lives para edificar o teu casamento, para edificar a criação dos filhos, para edificar a tua vida em família, tá bom? Então, gente, e as próximas lives a gente vai avisando também, conforme a gente for fazendo, a gente for se organizando também nisso, tá bom? Então, obrigado quem participou aqui ao vivo, obrigado quem também assistiu ali no YouTube, para quem está assistindo depois dessa live, que você tenha um dia abençoado, uma noite, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.